Oi gente, nesse vídeo tutorial eu vou ensinar como fazer a simulação do eixo usando ANSYS 2019 R3. Esse vídeo vai ajudar vocês a fazer simulação do eixo crítico do projeto que vocês têm e depois fazer análises que vocês precisam. Na verdade, as coisas que a gente vai ver nesse vídeo já foram tratados em parte em outros vídeos tutoriais que vocês já assistiram. Aqui a gente vai resumir tudo mais uma vez, a gente vai revisar. Bom, então, o objetivo principal desse vídeo é a simulação do eixo crítico, usando primeiro o critério de análise modal. Então, primeiro a gente vai desenvolver uma análise modal no eixo crítico. Depois vou chamar a atenção de vocês como faz os contatos, só para conferir os contatos que tem no ANSYS Mechanical. Se precisar vocês desenvolver mais contatos ou retirar alguns contatos e modificar também. Depois também a gente vai ver os cuidados necessários na hora de fazer uma simulação em termos de malha e tudo mais, e como obter os resultados e comparar com os critérios. Bom, então os critérios que vocês vão ter que considerar são três critérios. Primeiro, critério de estabilidade ou ressonância, onde a frequência natural tem que ser maior ou igual 1,5 da frequência de operação. Depois vocês vão ter que analisar a flecha máxima, que tem essa formulação, e também o critério de resistência, que a gente vai ver com mais detalhe. Só para chamar atenção aqui, esse sigma y e tal xy são valores que a gente vai obter dentro do programa, e a gente vai ver em planos diferentes e vai tomar o maior valor que a gente vai ter como resultado, certo? Bom, vamos abrir o ambiente do Workbench do ANSYS. Primeiro a gente vai fazer a análise modal, então vou puxar a análise modal para cá. Certo? Agora em Geometry, com o botão direito do mouse, eu vou clicar e vou selecionar New Design Modeler. Vou esperar abrir o ambiente do New Design Modeler. Pronto, agora eu estou no ambiente do Design Modeler. Primeiro de tudo vou modificar unidades para milímetro. Depois vou importar a geometria que eu tenho. A geometria que eu tenho é CAD eixo. Vou importar um arquivo cad.igs, certo? Depois vou generar isso, o arquivo. E vou esperar um pouco para aparecer aqui o arquivo, certo? Aqui eu tenho um arquivo do eixo. Posso chegar aqui em View e desabilitar o Frozen Body Transparency para ver como sólido aqui, certo? Bom, agora vou minimizar aqui, vou voltar para o ambiente do Workbench e vou clicar aqui em Model duas vezes com o botão esquerdo ou com o botão direito e selecionar o Edit. Bom, aqui agora a gente está no ambiente do Mechanical. Primeiro eu vou abrir aqui a árvore da geometria. Eu vou ver que todos os componentes aqui é identificado como Solid. O que eu vou fazer? Vou girar, vou selecionar um por um e vou modificar o nome. Aqui eu posso ver que é o eixo. Então, rename eixo. Isso vai facilitar depois para selecionar os componentes. Aqui eu selecionei um componente, mas não sei onde está esse componente, não está aparecendo. Então eu vou clicar com o botão direito, vou clicar Hide All Other Bodies. Então eu vou ver que é uma chaveta. Então vou colocar chaveta
maior, que é chaveta da engrenagem maior. Aqui vou clicar Show Body. Então aqui é o mancal, certo? Vou Show All Other Bodies. Aqui é o mancal maior que eu tenho. Então botão direito, Rename, mancal maior. Pronto. Aqui eu tenho a engrenagem maior. Engrenagem maior. Depois eu tenho outro componente que não estou vendo. Então botão direito, Hide All Other Bodies. Eu vou ver que é uma chaveta. Chaveta menor então. Chaveta menor. Depois vou voltar. Show All Bodies. Eu vou ver que é engrenagem menor. Vocês vão ver que isso vai facilitar a vida depois. Aqui é o anel. Um anel interno. Aqui é o mancal menor. E por último tenho esse outro anel. Como eu sei que é um anel, porque eu já sei o desenho. Se eu não souber, eu posso ver aqui, isolar só esse componente e ver. Então vou nomear ele como anel 2. Certo? Então, Show Body. Não. Show All Bodies. Aqui eu tenho a CAD inteira de novo, do eixo. Bom, outra coisa é que eu vou criar coordenadas cilíndricas para facilitar a minha vida. Aí eu posso dizer, na coordenada cilíndrica, ao longo do eixo Y, tem uma rotação e tudo mais. Então eu chego aqui, botão direito, Insert Coordinate System. Aqui para Coordinate System, Origin, eu vou selecionar essa superfície aqui Apply. Só que eu vou definir aqui Type como Cylindrical. Aí vou definir aqui o principal como Z e Global X-Axis e o restante mesma coisa. Vocês podem ver que criou uma coordenada local aqui, cilíndrica. Eu tenho eixo X, eixo Y, eixo Z e eixo Y, que é em torno do eixo Z como principal, como eixo principal aqui. E vou nomear aqui Rename Chord Cylindrical. Beleza? Então eu tenho essas coordenadas. Bom, agora eu vou chegar aqui em Mesh. Vou fazer um Mesh simples, no caso de modal, porque eu vou fazer uma análise modal aqui. Vou selecionar aqui, Box Select. Vou selecionar o corpo inteiro. Pronto. Apply. No Mesh, o método, vou colocar método Tetra. Depois vou clicar de novo no Mesh, Insert Sizing. Como eu falei, aqui eu estou fazendo uma modelagem de modal. Eu quero saber os modos de frequência, a ressonância. Então a malha não me importa tanto. Selecionei geometria, vou colocar tamanho de 5 mm, certo? E vou clicar aqui com o botão direito, Generate Mesh. Pronto, agora eu tenho a malha aqui feita. E agora eu vou definir condições de contorno só para modal. Nesse caso eu vou definir onde está os suportes do eixo.
ou seja, mancal 1 e mancal 2, mancal maior e mancal menor. Mancal maior eu vou considerar como fixo, e então eu só posso girar no sentido y das coordenadas cilíndricas que eu criei, e no mancal menor eu tenho essa rotação e posso transladar também em uma das direções que eu vou mostrar aqui. Bom, agora eu chego aqui em modal, vou tirar a malha para ter um visual melhor, mais clean assim. Vou voltar aqui em Single Select, clicar aqui em mancal menor, botão direito, Hide All Other Bodies. Pronto. Agora eu vou selecionar com seleção de superfície interna aqui, certo? Vou clicar com o botão direito, Insert Displacement. Esse displacement eu já selecionei onde que é. Coordenadas, primeiro eu vou modificar para coordenadas cilíndricas. Eu vou definir que em X e Y, como é mancal fixo aqui, eu não tenho movimento em X e em Y. E em X e Z, desculpa. E no sentido Y, para rotação, eu tenho rotação free, certo? Então eu criei a primeira condição. Para a segunda condição, eu vou abrir aqui a geometria. Aqui eu tenho mancal maior, vou selecionar mancal menor e botão direito, vou selecionar Show Body. Eu vou ver que tem um mancal menor aqui, certo? Eu vou voltar aqui, vou fechar essa árvore, vou voltar aqui em modal, de novo, vou selecionar a superfície interna aqui do mancal menor. Mancal menor, então, eu posso girar aqui e posso transladar ao longo do eixo Z, certo? Que é o eixo principal. Bom, aí eu vou clicar com o botão direito, Insert Displacement. Aqui de novo, coordenadas cilíndricas, e posso dizer que ao longo do eixo X é 0, e para Y e Z eu não tenho nenhuma restrição, são free, e assim eu tenho as condições de contorno ao longo de fixação, os mancais. Pronto, aqui a gente vai ver os primeiros 6 modos de ressonância, certo? Bom, primeiro aqui vou voltar para Show All Bodies para ver tudo. Se clicar aqui em Total Deformation, eu estou no primeiro modo e eu posso ver o jeito de primeiro modo, o que vai acontecer no primeiro modo. Eu posso mudar isso para segundo modo, e depois eu preciso selecionar Evolution All Results. Aí eu vou ter o segundo modo. Ou eu posso criar mais Total Solution e definir outros modos para depois conseguir ver tudo de uma vez. Aqui primeiro modo, segundo modo e terceiro modo, certo? Um detalhe muito importante aqui, a gente já tem os contatos definidos. Se de repente chega aqui e vê que tem algum componente voando, saindo do lugar, não faz sentido, precisa ter um senso crítico. Vocês voltam aqui em Connections. Em modo geral, Connections já está feito de forma automática. Se não for feito, ou se tiver algum problema, algum componente solto, vocês precisam voltar aqui, como eu demonstrei no tutorial de contato.
vocês precisam criar os contatos. Então, por exemplo, aqui eu tenho Contact Buddies e Target Buddies. Está definido aqui. Vocês podem ver aqui o eixo. Eu tenho o Contact Buddy e aqui tenho as superfícies da chaveta que vai entrar em contato. Para cada contato que eu tenho aqui, ao longo do eixo, eu tenho um contato criado aqui. E outra coisa importante é type. Tenta usar Bonded ou No Separation, certo? Ou No Separation ou Bonded, dependendo do tipo de contato que vocês têm. Eu já expliquei os modos de contato anteriormente no tutorial de contato, certo? Então são esses detalhes que vocês precisam tomar cuidado nessa parte de modal. Bom, agora que já finalizei essa parte da análise modal, eu vou minimizar, vou voltar para o ambiente do Workbench, vou manter essa análise. Então vou chegar aqui nessa flecha aqui, vou clicar e vou selecionar Duplicate para duplicar essa análise. Vou esperar aqui, duplicou. Aí vou clicar de novo aqui e pedir para repor com Static Structural. E vai criar uma análise trazendo todas as informações que a gente já tinha criado no modal. Então a gente não vai ter problema de trazer informações, só agora a gente vai mudar a malha, vai aplicar condições de contorno para análise estática e vai selecionar os resultados que a gente precisa. Aqui ó, já mudou para Static Structural. Eu vou chegar aqui em Model com o botão direito, Edit, e vai abrir outra página do Mechanical para a gente mexer na parte da análise estática. Bom, aqui agora eu tenho análise estática no Mechanical. Eu preciso modificar algumas coisas aqui e depois tirar os resultados que eu preciso. Primeiro eu vou chegar aqui em Mesh, vou selecionar aqui o eixo, só vou aplicar, vou criar uma malha hexa aqui no eixo. Então o que eu faço? Primeiro vou selecionar esses itens no Mesh que eu tinha feito, vou voltar aqui em Insert Method, vou selecionar aqui e aqui em Method vou mudar para hexagonal dominante e vou selecionar All Quad e grau, o ordem do elemento vou colocar quadrático, certo? Vou voltar aqui em Mesh, Insert, Sizing. Isso também depende muito do eixo que vocês têm. Então eu vou colocar, por exemplo, 5. E o restante dos componentes também vai ter uma malha, só que não importa para mim. Eu só seleciono a parte que eu mais preciso resultado exato, assim. Então vou generar uma malha aqui. Vou ver a minha malha, eu posso ver que tem bastante distorção e tudo mais, então eu volto aqui em Body, eu vou mudar o tamanho do elemento para 2 e vou gerar a malha de novo. Pronto, agora eu posso ver que tenho uma malha mais refinada e mais uniforme, certo? Então eu posso analisar a malha como é que tá e tudo mais, mas eu vou considerar que essa malha já tá ok para mim. Bom, eu vou clicar aqui com o botão direito
Show all bodies. Eu vou ver outros componentes também com a malha, só que é uma malha tetra. Agora eu preciso colocar condições de contorno. Nesse caso, condições de contorno que eu vou considerar é uma aplicação de força na engrenagem maior e vou considerar que essa engrenagem menor está estacionário. Então eu vou selecionar um dente aqui, superfície do dente aqui. Já selecionei aqui Static Structural, aqui selecionei superfície do dente, botão direito, Insert, e eu vou aplicar uma força. Essa força é definida por componentes nas coordenadas cilíndricas. Então essa força eu vou dizer que é menos 200 Newton no sentido X, então para dentro do eixo, e 1500 no sentido Y. São valores que eu estou jogando aqui só para fazer uma simulação, mas no projeto de vocês vão ter que analisar bem isso e aplicar os valores que vocês têm como condições de contorno do projeto, certo? Depois eu vou selecionar a superfície desse dente aqui, vou aplicar, botão direito, Insert, eu vou aplicar Displacement. Então componentes cilíndrico, eu sei que é 0, porque 0 para Y, porque não tenho rotação, certo? Então eu tenho condições de contorno, força nessa engrenagem e deslocamento 0 nessa engrenagem aqui, certo? Bom, aí agora eu chego aqui, vou deletar essas informações que foram obtidas e vou criar informações que eu preciso. Outra coisa, como eu quero informações do eixo, vou criar um pass aqui no centro do eixo para linearizar os dados de saída ao longo dessa linha. Como é que eu faço isso? Eu chego aqui em Model com o botão direito, Insert, aqui Construction Geometry Pass. Vocês podem ver que selecionou aqui somente. Eu vou fazer aqui Location, Start. Vou selecionar essa superfície, Apply, e vou descer mais aqui, End. Vou selecionar aqui, Apply. Criou uma linha no centro do eixo. Eu posso solicitar informações ao longo dessa linha. O nome é PS, eu posso mudar, mas como eu só tenho um PS, vou manter PS, certo? Gente, um detalhe importante aqui, vocês viram que eu já criei o mesh, só que não prestei atenção. Aqui tem que ficar com tique verde para saber que a malha já está uma malha ok. Então o que eu faço? Eu volto aqui em Body, em vez de 2 mm, vou colocar 3 mm. E eu vou especificar o tipo de elemento tetra também para outros componentes. Então eu vou voltar aqui no eixo, só vou falar para sumir só o eixo e outros componentes vou manter aqui. Vou voltar aqui no Mesh, Insert, Method, vou selecionar esses componentes que eu tenho aqui, Select Box, selecionei tudo e vou falar que é tetra. Quadrático, certo? E vou criar tamanho de 5, tetra 5 quadrático. Vou voltar aqui no Mesh e vou generar Mesh de novo. Pronto, agora tem tique verde aqui. E vou voltar aqui o eixo
para ter todos os componentes, certo? Vou descer aqui, já criei condições de contorno, só preciso das informações de saída. Então, baseado nos critérios que a gente tem, eu quero a flecha máxima, eu quero tensão máxima de flexão e tensão de cisalhamento máximo que eu posso ter. Eu vou solicitar essas informações ao longo do PES. Então, eu vou selecionar deformação total, onde essa deformação aqui PES, qual PES, único PES que eu tenho. Então vai da deformação ao longo dessa linha do PES. Depois vou selecionar tensão, máxima tensão principal, certo? De novo, aqui ao longo do PES, qual PES, o PES que eu tenho aqui, certo? Depois vou selecionar stress, tensão normal, vou selecionar PES, qual PES, e no sentido X, nesse plano que eu quero. Depois insert stress shear, eu vou solicitar para todos os planos x, y. Depois stress shear plano YZ, depois stress shear plano XZ, certo? E outra coisa eu esqueci de mudar aqui para PES. Eu solicito ao longo do PES para linearizar todas as informações ao longo do PES, no ponto central, na linha central do eixo. Pronto. Bom, isso porque eu estou solicitando tensão de cisalhamento em planos diferentes, porque quando eu vou calcular baseado no critério de resistência, eu vou pegar tensão normal ao longo do eixo, eu vou ver se coincidir com maior tensão de cisalhamento naquele ponto, eu vou pegar o valor absoluto da tensão de cisalhamento naquele ponto e com tensão normal, e vou entrar no critério de resistência. Senão eu só pego o ponto mais crítico e eu vou analisar só aquele ponto, certo? Então os valores de tensão de cisalhamento eu vou considerar o absoluto e vou pegar o maior valor aqui e vou entrar no critério de resistência. Beleza? Agora vamos esperar para ter os resultados. Bom, agora eu preciso especificar as informações de saída que eu quero. Eu quero a flecha máxima no eixo, eu quero tensão máxima de flexão na direção normal e tensão de cisalhamento máximo nos planos. Então, primeira coisa, para a flecha eu vou chegar aqui, Deformation Directional, eu preciso saber a flecha na linha, aqui no meio do eixo, na direção Y e na direção Z. Então, aqui eu vou especificar para PES que eu criei lá para cima. Aí, vou selecionar a direção Y. Depois, vou repetir o mesmo processo e agora vou especificar para a direção Z. Pronto. Agora eu vou saber a flecha máxima nos dois planos ao longo do eixo.
Depois eu quero saber a tensão normal, certo? Então eu chego aqui, tensão normal, de qual componente? O componente que eu quero saber é o eixo. E tensão normal seria na direção X. E depois eu quero saber tensão de cisalhamento para essa geometria do eixo. Eu preciso saber no plano X, Y e em outros planos também. Aqui no plano YZ. E por último, no plano XZ, certo? E agora eu vou rodar para ter os dados. Pronto. Resolveu aqui, solve. Eu tenho a flecha máxima, isso seria na direção Y, a flecha máxima na direção Z. Eu vou conferir os dois e vou conferir com os critérios que eu tenho, certo? Depois tensão normal no eixo. Tensão normal eu estou solicitando ao longo do eixo porque eu tenho regiões de concentração de tensão e por isso eu preciso saber ao longo do eixo como tensão normal vai variar. Eu tenho os valores aqui e eu tenho um gráfico aqui também. E tensão de cisalhamento, os valores estão aqui, ó. Tensão máxima e mínima de cisalhamento. E para outros planos. Aí eu vou conferir esses valores e vou pegar os critérios que eu tenho com o maior valor de tensão de cisalhamento. Se coincidir com o mesmo lugar aqui com tensão normal, eu vou conferir e vou usar o critério que eu tenho para ver se eu consigo atender o critério ou preciso melhorar o projeto.